Green light go, that's all I know. Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pod Café. Podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje nós estaremos explorando o mundo do papel. Chega de papel, ou como eu prefiro chamar esse episódio, de caneta Bic ao c******. Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, Account Manager da Access Software, e sim, a gente vai falar de papel. Aqui é Augusto Mesquita, Head de Tecnologia da Access Software, e esse é o meu papel. Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da Access Software, e é um prazer receber ela, que só fala a verdade, Nathalie True. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer, aqui é Nathalie do Hello Sign. Eu fiquei com um pouco de vergonha agora que eu não tenho uma introdução tão legal quanto a de vocês, Anderson Gomes. Ninguém me falou que eu tinha que ter alguma coisa relacionada a papel no meu título, mas beleza. Prazer, gente. Isso é uma estratégia nossa, a gente nunca conta pro nosso convidado qual vai ser a abertura, o que nós vamos dizer. A gente não dá esse tipo de spoiler para nós sempre parecermos mais legais do que somos, entendeu? Conseguiram. Mission accomplished. Eu vou pensar, no final eu vou me despedir com um cargo muito mais legal, vocês vão ver. Vou ficar pensando nisso o tempo todo agora. Tem outra coisa que eu gosto de fazer para parecer legal. Algumas vezes eu falo de celebridades como se eu as conhecesse, né? Por exemplo, eu vou falar agora do nosso amigo Cortella, que eu não conheço, mas eu vou falar nesse tom para falar legal. Eu tava batendo papo, né, e ouvindo hoje o Cortella falar, e o Cortella disse uma coisa genial. Ele falou o seguinte, que se um monge tivesse congelado desde, sei lá, o século XIII lá, e o cara acordasse agora, ele veria um mundo completamente diferente, um mundo onde as pessoas escolhem os seus representantes para governo, né? Um mundo onde nós temos internet, nós temos computadores e um monte de tecnologia, né? E ele se sentiria completamente um peixe fora d'água, né? Nas ruas cheios de carros. Ele não encontraria um lugar onde ele se sentisse realmente à vontade, a não ser quando ele entrasse numa escola. Quando ele entrasse numa escola, ele ia se sentir em casa, porque a escola é igual desde os tempos medievais. Não houve mudança nenhuma. Continua um quadro negro na frente. Não. Aí você parou a conversa, falou assim, não, Cortella, eu sei como é que é desde o século XIII, fala a verdade. Eu vivi todas as transformações. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa timeline do papel, e aí entra a educação e tantas outras coisas, né? Junto com a história do papel, está a história da humanidade, praticamente, né? Toda a nossa evolução tem sido no papel até aqui. E eu acho que chegou um momento em que a gente está começando a fazer um rompimento com o papel. Eu acho que está aí a grande validade desse papo aqui de hoje e também a grande importância da Nathalie aqui, porque a Nathalie vai trazer para a gente o ingrediente secreto, né? Porque como é que a gente se livra do papel? Tem coisas que a gente só conseguia fazer com papel até agora, né? Mas vamos falar um pouco sobre isso. Tá me dando muita moral, Anderson. Vou acabar deixando a desejar pro pessoal depois. Mas é legal, assim, o que você falou, se você for pensar, e eu li bastante a respeito disso também, quando a gente começa a falar de alternativa a servidor e etc., agora no mundo paperless, né, a gente vê isso mais ainda. Todas as tecnologias que a gente conhecia quando a gente era mais novo, basicamente não existem mais hoje. Então, sei lá, um exemplo, a Blockbuster conseguiu quebrar, a Netflix, na verdade, conseguiu quebrar a Blockbuster com 1/3 do faturamento. Né? Então, conforme a gente for ver novas tecnologias surgindo, a gente vai vendo o legado sendo deixado para trás. Mas uma coisa que ficou muito até hoje é o papel. E a gente tem dificuldade de largar, né? Eu aposto que vocês olharem para baixo agora na mesa de vocês, vocês têm, olha aí, ó, ele com o papel na mão. O Diogo tá com o iPad na mão, o Diogo é outro nível. Inclusive, o Diogo é um dos caras mais early adopter. Early adopter, O Diogo, ele é. Se tem alguma coisa nova no mercado, o Diogo ou já conhece, ou já usou, ou ele já tem. Você pode ter certeza. Uhum. O cara montou o Nokia pro bebê dele, né, cara? Mas eu procuro realmente adotar a tecnologia antes dela se tornar popular, né? E uma coisa que fala dessa questão de papel, e aqui principalmente quando se fala de assinatura, cara, eu lembro, sei lá, 5 anos atrás, eu tive que voltar para assinar um contrato contrato besta na época. Eu não vou citar aqui para não ofender ninguém dos nossos ouvintes que podem estar ouvindo, mas eu tive que voltar uns 300 quilômetros para assinar esse contrato. E eu falei, cara, poderia ter sido feito de forma digital lá atrás, né?
E eu lembro de eu ter falado para esse cidadão, eu falei, cara, deixa eu explicar um negócio para você. Porque o cidadão queria reconhecer firma da minha assinatura, e eu tenho um problema sério com relação à minha assinatura, que minha assinatura nunca é igual. O cartório nunca reconhece minha assinatura, ou seja, eu e o cartório já não damos certo, entendeu? Então, assim, pessoal, o cara queria que eu fosse num cartório. Eu falei, meu amigo, você me viu assinando esse negócio aqui, você ainda quer que eu vou no cartório? Eu vou falar pro senhor, sinto muito, se depender disso pra gente fechar esse negócio, a gente vai deixar de mão. Porque eu não vou no cartório agora, não, tem que continuar a viagem. Eu voltei já, tá aqui. E aí, lá atrás, eu não lembro que eu falei para ele, cara, essa mão plana que você está utilizando aí para assinar esse documento, ela vai ser, você guarda ela, porque ela vai ser utilizada em museu, porque isso não faz o menor sentido a gente utilizar, ter que assinar um papel, realmente assinar, né, com as tecnologias evoluindo pro jeito que está. Tudo era feito digital. Por que, então, a gente ter que voltar e assinar um papel, levar num cartório, algo tão arcaico, e achar que aquele cartório ali tá só porque ele tá lá, te batendo um carimbo, é verdadeiro. E era uma coisa que sempre me deixava irritadíssimo. Era essa questão, entendeu? Eu não entendia o porquê porque aquele cartório teoricamente tem fé pública, teoricamente ou não, ele tem fé pública, diz a segunda lei, mas por que o carimbo dele valia mais do que uma série de tecnologias que poderiam ser utilizadas já alguns anos atrás para confirmar que aquela assinatura fui eu ou não para ser realizada. E aí que eu acho que o fim do papel entra, ou o fim da assinatura, como a gente conhece, entra, e a transformação digital mostra que isso veio para ficar. Eu acho que ninguém mais quer depender de pagar 20, 30, 40 reais, às vezes depende do tipo de assinatura, para reconhecer firma de um documento, né? O pessoal da caneta BIC pode começar a investir em barbeador, porque o segmento de caneta eu acho que já começaram a investir em barbeador há muito tempo pensando nisso, viu, Gustavo? Eles não quiseram virar a blockbuster da caneta. Não, eles ferraram agora com isqueiro também. Todo mundo com vape, a BIC faz isqueiro, gente. Meu irmão trabalhou na BIC, coitado. Tá todo mundo ferrando a BIC, né, cara? Brincadeira. Deixa eu ver o que a BIC faz, vou fazer uma tecnologia para ferrar eles. Já rola a lenda por aí que só existem 100 canetas Bics, né? Volta tudo para a fábrica. Quando sumiu é porque eles voltam para revender. Cara, o fato é que tem algumas coisas que nós trazemos meio como hábito mesmo, e muitas vezes a gente não sabe nem o motivo, e se desvencilhar disso é complicado, né? E tudo tem um motivo, na verdade. Quando você aperta a mão direita de alguém, né, você estende a mão ali e aperta a mão, você está fazendo um sinal de paz, porque a mão que saca a espada está ocupada, né, em trégua, ali apertando a mão de outra pessoa. É isso que significa o cumprimento, né? Se o cara for canhoto. Se o cara for canhoto, você está correndo um sério risco de vida. Mas essa que é a ideia. E a assinatura, teoricamente, era a forma de comprovar ali a identidade da pessoa, né? A identidade de quem está por trás. Eu digo, até além da assinatura, antigamente havia o selo, né? Por exemplo, o selo real, né? Quando o rei selava a carta, significava, aquele selo era um selo que só ele tinha, ninguém mais tinha, então significava a autenticidade de que, não, peraí, foi o rei mesmo que mandou essa carta, né? Foi realmente a identidade dele está aqui registrada num pedaço de cera derretida e nesse pouquinho de tinta, né? E até então, a ideia de que você faz uma assinatura única, né, é aquilo que, única não no caso do jogo, que pode variar bastante, mas é aquilo que vai identificar quem você é. Mas e aí, agora, com essa tecnologia toda, com tanta facilidade de você identificar realmente a identidade de alguém, faz sentido? Já não faz mais sentido isso, né? E eu vou ainda estender o comentário do Anderson, né? Ele que já ajudou, ele fez a POC da prensa junto do Gutenberg, os dois eram parceiros. Ele era um fornecedor de tinta para o Gutenberg na época. E então o cara sabe do que está falando. E eu vou estender aqui até o comentário para a Nathalie. Nathalie, por que agora eu passaria por essa próxima evolução? Como que você vê a gente migrando aí do papel para assinatura de contrato e tal, para a gente ter somente a versão online, um PDF ali, ou então um outro documento, com uma assinatura reconhecida online? Como que você vê esse movimento, esse próximo passo? Eu acho que isso vai muito de região, né? Aqui a gente fica nos Estados Unidos, né? Eu cuido só de Brasil, mas a gente fica nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, a assinatura eletrônica já é reconhecida há muito mais tempo, né? E eu não digo nem reconhecida, aqui no Brasil, se eu não me engano, ela é reconhecida desde 2001, né, pessoal? A jurisprudência disso vem de um MP de 2001. Então, assim, a gente já está quase 19 anos. MP 2000, MP 2.2002/2001. A gente não tem usado. E aqui a gente já está usando nos Estados Unidos há bastante tempo por uma série de fatores, né? A gente sabe que transformação digital, por mais que seja uma palavra muito fofa e todo mundo usa bastante, ela teve bastante impacto no Brasil nos últimos anos. E querendo ou não, no Brasil a gente está realmente uns 2, 3 anos atrás dos Estados Unidos em termos de tecnologia. O que eu vejo pessoalmente que impulsionou muito esse ano a adoção de assinatura eletrônica foi, infelizmente, a pandemia, né? Então, antes disso, a gente já vinha tendo muitas conversas sobre e-signature, mas era mais o que a gente chama, legal de ter, mas não é necessário ter, né? Em inglês traduz para nice to have, mas não need to have. Então, enquanto o cara ainda podia mandar o documento por motoboy, volta, assina, manda outro cara assinar, volta por motoboy, para não ter que mudar, né, culturalmente, para não ter que mudar o dia a dia, eles continuaram, então acabaram investindo em outras coisas, como, de novo, sei lá, alternativa a servidores, outra suíte de produtividade, tudo isso. Então, agora, como o pessoal viu que realmente não tem saída, né, no dia a dia, você não pode mais contar com pessoas indo fisicamente no seu escritório assinar alguma coisa, meio que acendeu uma chavinha na cabeça de todo mundo, mas não é só esse o problema, né? O fato, como você comentou, Diogo, sua assinatura é diferente, ou então, sei lá, no cartório tem que reconhecer firma em cartório. Mesmo assim, é muito fácil eu sei lá, falsificar uma assinatura, tem que vir assinar pessoalmente. Quem garante que sou eu? Tem falsificação de documento, né? A tecnologia está aqui justamente para evitar isso. Então, eu acho que foi uma série de fatores, mas essa é a minha percepção olhando do ponto de vista HelloCerve. O que vocês acham? E além de ter a questão da falsificação do documento, da assinatura propriamente dita, ainda tem o fator humano, né? Que os cartórios são compostos por humanos que estão ali e que são corrompíveis, com todo o perdão da palavra. Eu conheço cartórios do interior que perderam até o direito de ser cartorários, que faziam muito, entre aspas, trambique, entendeu? Basicamente ia lá, reconhecia a firma sem o cara nem ter passado ali no país, o cara tá fora. Então, assim, a partir do momento que o brasileiro ainda tinha aquela mania de acreditar que o cartorário ou que o reconhecimento de firma em cartório era válido, às vezes estava sujeito ao fator humano. E o que eu chamo a atenção disso é o que estava acontecendo, vamos dizer, antes da pandemia e pós-pandemia. Vamos separar assim, né? O AP, o antes pandemia, o fluxo de processo, muitas vezes, de uma empresa, era o seguinte. AP é boa. Um de caso aí de um cliente nosso que foi 16 assinaturas que teve que passar fisicamente. Cliente grande, que representa uma grande marca, enfim. E ele teve um processo extremamente burocrático. Passou por 16 pessoas para assinar, reconhecer firmas dessas pessoas, para depois a gente assinar. Então imagina o custo disso. Isso porque não teve nenhuma mudança, dos 16 não achou nada que precisava alterar o contrário do contrato. O que é raro. O que é raro. Exatamente. Passar liso em 16 é raro. Assinou, todo mundo assinou, reconheceu, demorou alguns meses, é óbvio, né? Sem contar com alguém viajando, aquela série de fatores. E aí, depois de tudo assinado, reconhecido firma, adivinha o que foi feito? Vamos digitalizar o contrato para guardar. Chega assim, gente, é muito ilógico, entendeu? Por quê? Porque eles não querem ir lá na pasta 43 do arquivo 74 para saber onde está aquele contrato. Eles vão lá digitalmente. É assim que o resto do jurídico, todo mundo vai utilizar aquele contrato. Então, assim, era ilógico ter que assinar, reconhecer firma para depois digitalizar. É mais ou menos igual aquela coisa, não, me envia aí esse documento, não, eu vou imprimir, digitalizar e te enviar. É mais ou menos esse o processo. Não, eu vou falar que acontece muito, isso acontece muito. Não, e o pior é que você vai ter você tem os dois problemas, porque você tem que armazenar a cópia digital e isso vai te gerar um custo em algum lugar, você ainda tem que você gastou com a impressão, você gastou às vezes com o motoboy para mandar para 16 caras diferentes. Isso tem um custo mesmo que for dentro da empresa, tem um custo de translado dentro desses 16 caras.
Só o tempo Tem o custo mesmo, tempo né? ainda, que é absurdo. É o custo do tempo. O cara que vai mandar o contrato, ele não simplesmente pega o contrato e joga para trás da cadeira dele e o contrato vai. Não, ele tem que parar, tem que ligar para o motoboy, tem que descer lá embaixo, entregar lá na postagem, ou então ele mesmo encontrar o entregador. Depois ele tem que esperar, verificar se o contrato foi assinado, esperar o contrato chegar. Enquanto isso, tem todo esse tempo de traslado. Isso é um valor que podia já ter sido faturado há muito tempo se tivesse um processo mais ágil. Certo, Nath? É que você tem que armazenar o papel, né, cara? Tem uma pilha pra ser armazenado, né, cara? E lidar com as consequências desse contrato sair aí, vazar, sair para o mercado e aí sair para algum lugar, se tem um NDA da vida, às vezes, além de se lidar com o formato digital, você tem que lidar com o formato físico, né? Que é a LGPD que está aí, pode ou não entrar em vigor a qualquer momento. Se até o final desse podcast você não viu um plantão da Globo, ele não foi durante esse podcast. Então, esse documento ali também tem que ser tratado. Então, se você parar para pensar no processo que eu vou chamar irracional realmente, de quem exige um documento físico, assinado fisicamente, reconhecido em cartório. A minha família trabalha bastante da área de imóveis, né? E lá acontece demais de alguém falar, não, às vezes um corretor parceiro, alguma coisa, não, eu só vou aceitar se for reconhecido firme em cartório. Aí o cara fala, como assim, cara? Baseado em que não? Porque o cartório, aí sim é verdadeiro, é assim. E aí deixa de se levar em consideração uma série de fatores aí, né? E complementando isso daí que o Diogo está falando, e a gente está falando aqui de HelloSign, falando de assinatura digital, a assinatura, pelo novo Código Civil, ela é manifestação de vontade entre as partes, né? Então, você mostra aí através do contrato e a assinatura é para mostrar o seu interesse em estar afirmando o que está escrito ali. E aquela história que o pessoal fala que uma assinatura num guardanapo é válido, isso é verdade. Hoje em dia, a nossa justiça entende isso. Se você manifestou vontade de assinar aquilo ali e tem como ser provado de alguma maneira, uma assinatura num guardanapo, ela é válida. Então, por que não a gente usar um processo muito melhor, né? Usar um processo menos burocrático e mais ágil, onde a gente incorpora todas essas qualidades que eu tenho aí numa assinatura digital, que é menos gasto de tempo, menos gasto de pessoas, menos gasto financeiro e assim por diante. Sem contar que isso facilita um absurdo, assim, as possibilidades com uma assinatura digital são muito maiores, né? Esse dia eu estava fazendo uma compra numa papelaria e paguei por aproximação com o Apple Watch. E aí tinha um amigo comigo do lado, ele falou assim, ué, mas peraí, você não precisa botar o cartão? Eu falei, não. Você não precisa digitar a senha? Não. Ele, ué, mas como é que o teu relógio sabe que é você que está usando ele? Eu falei, porque o meu rosto já foi reconhecido no celular. Ele, ué, mas aí vai por biometria? Eu falei, vai. Ele ficou, ué... Mas isso aí em Delmiro? Acho que não, hein? Aqui em Delmiro. A tecnologia chegou aí, cara. Fora, cara. Tem maquininha da Cielo, funciona, cara. E aí que é o X da questão. Muitas vezes você chega e fala pro cara, eu vou pagar de tal forma. Não, a gente não aceita isso, não. Aí você tem que explicar. Ele não acha que você tem que explicar pro cara, desenhar, né? Não, que maquininha que você tem? A Cielo, vai me dar isso. Deixa eu fazer pra você. E às vezes o cara fala, pô, esse cara é hacker. Isso ele falando com um cara que aprendeu a desenhar em papiro. Existe uma disputa dos entregadores de pizza, do que for, quem é que vai entregar aqui em casa, porque eu vou pagar de um jeito diferente. Os caras querem ver como é que é, entendeu? Mas o que eu ia falar sobre isso? Eu estava assistindo uma série que retratava uma situação futurística em que o casal ia ter relações, começaram a se beijar, aquela coisa e tal. Ele, peraí, assina aqui. E aí ele puxa um contrato virtual, instantâneo, dizendo que aquele sexo é consensual. E os dois clicam, estão de acordo, e aí eles vão para a prática. E eu fiquei assim, velho, que é isso? Se essa moda pega, hein? O Neymar já poderia estar usando essa tecnologia, hein? Isso pode salvar a vida de muita gente. Com certeza. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? A facilidade de você implementar um contrato realmente a esse nível digital acaba se tornando uma coisa muito mais fácil do que você sacar uma caneta e literalmente assinar alguma coisa, entendeu? Você já está de acordo com aquilo e eletronicamente você dá o seu ok. Eu acho que as possibilidades são fantásticas. Assina tudo no pontilhado.
em cima e embaixo, no meio dos dois lados. Assina tudo no pontilhado, em cima e embaixo, no meio dos dois lados. Não aguento mais fazer tanta assinatura, vou mudar pro HelloSign, vai ficar uma belezura. Não aguento mais fazer tanta assinatura, vou mudar pro HelloSign, vai ficar uma belezura. Assinei tudo no HelloSign, sem motoboy nem papel pra todo lado. Assinei tudo no HelloSign, sem motoboy nem papel pra todo lado. E a gente está ainda caminhando numa direção onde a gente sabe que não vai mudar da noite para o dia, né? Então, um exemplo que vocês falaram, o cara acha que tem que ir lá assinar no cartório, enfim, reconhecer firma, para o corretor achar que é válido, né? Hoje em dia, se você for ver o que faz com que a assinatura seja válida, não é a assinatura em si, é aquele último cliquezinho no final do processo que fala eu concordo, como você falou, é um de acordo, né? A mesma coisa que escrever no guardanapo. Então, o que faz a assinatura digital hoje ser válida é o botãozinho no final. Até mesmo o que a gente faz o pessoal hoje fazer, digitar o nome ou escrever o nome, rabiscar o nome no contrato digital, ainda é para a gente poder deixar com que as pessoas que são um pouco mais resistentes a isso consigam imaginar que elas estão fazendo da forma mais antiga ainda, sabe? É para inglês ver, né? Porque no final das contas é ali o endereço IP, a autenticação dele, a série de outros fatores que estão sendo validados isso, né? A gente tem até um white paper aqui, se os ouvintes quiserem ter acesso ao white paper, foi produzido pelo Ops Bloom, liderado ali pelo Dr. Renato Ops Bloom, que é o maior escritório de advocacia da área digital do país, vamos dizer assim, ou se não do mundo, tá? Entre os top 3, 4 do mundo aí, do Ops Bloom, onde ele fala somente sobre se a assinatura digital tem validade ou não, e menciona aí artigo, porquê, etc e tal. Então, se alguém tem alguma dúvida, pode falar conosco, a gente manda esse white paper que te dá a segurança tranquila. E aí eu escutei algumas palestras que eu presenciei do Dr. Renato falando. Basicamente, ele comentou, cara, que garante que o cara do cartório tem boa fé? Que garantia que você tem, porque aquele cara lá que tem boa fé? Então, para ele, como advogado, argumentar e às vezes falar, não, o cara tá de má fé, é mais fácil do que argumentar uns fatos tecnológicos que estão ali, né? Que tem uma série de informações que são coletadas, né? O endereço IP é único, a autenticação dele é única e assim por diante. Então, isso aí é muito relevante e é por isso que o pessoal que está nos ouvindo aí e ainda tem dúvida que a assinatura digital é o caminho a ser percorrido e que a sua caneta não serve para mais nada, entendeu? Aposente a sua caneta, né? Exato, aposente a sua caneta, comece a utilizar outras maneiras que... Eu vou dizer uma coisa, é que a galera da Dropbox, infelizmente, não bateu um papo comigo antes de lançar o produto, entendeu? Porque assim, HelloSign é legal, é bacana, soa bonito. Agora, se o nome disso fosse cartório virtual, ia bombar. Gente, vamos mudar o nome. Já deve ter um cartório virtual aí. Não, mas olha só, se fosse cartório virtual, você ia ter toda aquela experiência de você entrar lá, pegar uma senha. Você fala para que você vai fazer, pegar uma senha, aguardar, ser atendido. Tem que ter várias filas. Cartório virtual, ia ter a fila, verdade. Tem que ter a Você ia entrar no website, eles te dão um número, não, tipo 55, e você ia ficar olhando ele mover assim. Isso, e antes disso... Ficar olhando, não podia levantar da cadeira. Você tem que informar qual serviço você for fazer, depois que você informar, você tem a fila separada. Não, você não pegou sua senha, pra quê? Sinto muito. Tem que fazer 2 serviços numa senha só. Não, volta lá e pega a senha, meu amigo. Volta pro final. E você vai ter que esperar no mínimo 1 hora. Você pode ser o próximo, você vai ter que esperar 1 hora, cara. E eu digo mais, tá? Custe quanto custar, invista milhões a mais, mas tem que ter aquela atendente virtual mascando um chiclete, com todo o desprezo do mundo, você fala, queria reconhecer essa firma aqui, atrás da linha, por favor. Puta da vida. Aí ela lixa a unha, olha a tela, faz porra nenhuma por algum tempo, depois ela pega esse papel e te atende. Tem que ter aquele arzinho primeiro. Eu não vou em cartório, acho que há uns 8 anos. Você tá perdendo uma experiência maravilhosa. É que você não mora no Brasil, né? Próxima vez que a gente vir aqui, vamos marcar de ir num cartório. Tem alguns que tem café? Às vezes tem uns que tem cafezinho. Deixa eu contar da minha trajetória de cartórios do meu casamento, porque eu casei nos Estados Unidos, né? E a minha certidão de casamento saiu lá expedida
Ele casou em Vegas, viu, gente? Isso, casou em Las Vegas. gostei. Diogo estava lá, Augusto estava lá. São minhas testemunhas. É válido e eu vou contar por quê. Porque eu vim com a certidão de casamento de Nevada, então eu estava casado nos Estados Unidos e eu precisava reconhecer isso no Brasil. Então, assim, toda a glória de você ter um procedimento rápido, glorioso, ágil nos Estados Unidos terminou numa fila gigante, num cartório miserável aqui, que levou horas. E aí os caras me atendem e aí dá aquela carimbada e fala assim, ó, volta daqui a uma semana para você pegar o documento pronto. E aí eu esperava mais uma semana para processar o documento e eu voltava e pegava o documento processado. É um negócio assim muito moroso, muito lento, um trabalho danado, completamente desnecessário, mas se você quer, tem que seguir com um cartório que te dê fé. O cartório viu tua cara, assim, não, vou dar um tempo pra Laura ver se ela desiste. Então eu olhou pra sua cara, vou enrolar esse cara pra dar um tempo pra esposa dele desistir. Eu acho que isso tá pra acabar também. Eu não sei se vocês viram, o Bolsonaro soltou, foi em julho ou em junho, uma medida provisória também para que todos os arquivos públicos de governo possam ser assinados também digitalmente, sem reconhecimento de firma em cartório. E não foi aprovado ainda, né? Agora vai saber se vai ser em 2027, né? A gente não sabe, tô brincando. Mas às vezes... mas vai entrar, certeza. Exato. Que não tem justificativa, gente, a gente manter esse sistema tão burocrático. Uma outra coisa que não tem nada a ver com assinatura, mas tem a ver com papel. No início desse ano, eu fui lá na escola dos meninos e aí eu fiz a seguinte pergunta nas duas escolas, são duas escolas diferentes. Eu posso, em vez de comprar esse caderno, eu posso comprar um computador e eles utilizarem ele em vez de caderno, principalmente por causa do meu filho, que tem uma letra bem parecida com a minha, terrível. Então, e aí eu escutei da escola, não, de maneira nenhuma, isso não existe, isso é irresponsável da sua parte. Eu falei, gente, isso é o futuro, isso era janeiro. Isso é o futuro, esse negócio de ficar escrevendo, negócio de papel, não dá nada. Deu março, 16 de março que aconteceu, as aulas foram tudo virtuais. Todo mundo ali preenchendo no computador, ninguém mais escrevendo em lugar nenhum. E aí, a pandemia de novo. Eu lembro que ainda fui lá na mesma, mandei mensagem para a mesma secretária, falei, então, eu tô querendo saber onde eu envio aqueles papel aí pra escola pra fazer negócio, não. Entendeu? Porque esse ano não vai utilizar. E é mais ou menos isso com relação à questão de contrato e papéis e o futuro para onde a gente está indo. A gente tem que caminhar e aí entrar para maneiras mais simples. E falando um pouco do HelloSign em si, das soluções de assinatura digital, Nathalie, é a mais simples que eu vejo no mercado, é a mais fácil do pessoal entender como é que funciona, porque não tem aquela burocratização toda que outras soluções às vezes não utilizam, né? Eu não sei se você pode falar um pouco qual que é a ideia, é o jeito Dropbox de ser realmente, keep it simple, alguma coisa nesse sentido. Lógico, então, é exatamente o que você falou, né? O Dropbox, para quem não sabe, o HelloSign é uma empresa Dropbox, a gente comprou no ano passado. E o Dropbox, para quem conhece, sempre foi uma empresa focada no usuário final. Então, a gente preza muito pela experiência do usuário, né? A gente cresceu e nasceu como uma empresa só para consumer, né? Só para os consumidores. E lá em 2014 que a gente criou solução para negócios. E o que a gente percebeu, que a gente se deu muito bem como Dropbox, quando a gente criou a solução empresarial, é que por ter uma base muito grande de clientes já, de novo, usuários finais, a adoção de uma ferramenta business é muito mais fácil. Né? Então, o que o usuário realmente quer ver quando vai enviar alguma coisa para assinatura? Ele quer ter as 7.000 opções de bate-pronto, né? Quando ele clica na primeira tela, de, sei lá, branding, de rúbricas, tudo isso? Não, ele quer, para quem que eu vou mandar? Para mim, para o outro, ou para mim e para o outro, né? Então, um dos principais motivos que a gente comprou o HelloSign dentro das outras do mercado é porque o HelloSign, assim como o Dropbox, é uma ferramenta que foi criada para o usuário, né? Então, se você abre a interface do HelloSign, é como eu falei, tem 3 opções, né? Não vai ter 7.000 botõezinhos para você ficar de curioso clicando, que eu sei que o Diogo, por exemplo, ia ficar de curioso clicando todos os botõezinhos, se a gente desse muita opção para ele. 10 dias para fazer um contrato. Vou ver todas as opções. A gente criou um HelloSign para pessoas como o Diogo. Não, tô brincando. Mas se você for ver, assim, numa cultura onde a gente ainda vê muita resistência, a gente tem que começar com uma ferramenta que vai ser nativa, né, para a pessoa usar, que não vai ser nenhum bicho de 7 cabeças. Então, é simples demais. Como o Diogo falou, você envia um contrato no HelloSign em, sei lá, 2 minutos, mais ou menos. Não sei se vocês já usaram. Isso se você tiver que fazer todo o template de tudo isso. Mas exatamente o que você falou. Por ser uma empresa Dropbox, a gente preza muito pela experiência do usuário.
se a gente não vê uma grande taxa de adoção de uma ferramenta como o HelloSign, que é para ser muito fácil, tem alguma coisa de errada com a ferramenta, né? A gente não pode sempre culpar o fator humano, por mais que ele tenha já, obviamente, uma grande parte nisso. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Esse é um ponto que você falou que é interessante, Nathalie, é a questão do usuário errar. Eu já vi muitos casos, por exemplo, sempre que eu vou assinar algum contrato, vou fazer uma compra, o cara me dá 10 folhas e começa a falar, assina aqui, agora assina aqui, agora assina aqui, e eu ainda consigo assinar no lugar errado, né? Às vezes assino no lugar do comprador, em vez de assinar, do vendedor, em vez de assinar no lugar do cliente, assim por diante. Essa é uma das vantagens que eu vejo na questão da assinatura digital, porque usando o HelloSign, eu quando eu fui assinar pelo HelloSign a primeira vez, chegou e falou assim, olha, esse é o pontinho, eu não consigo assinar no lugar do vendedor, né? Eu não consigo assinar no lugar errado. Então, esse é um ponto que eu achei muito interessante, né? E diminui um dos riscos, né? Um dos riscos deu fazer errado, ter que reimprimir e mais papel para conta, né? E aí colocando em risco, né, a questão de o contrato extraviar ou o papel extraviar, você pode dar uma noção para a gente? O que mais você acha que é vantagem que eu posso estar conseguindo com a questão do documento digital? Quais são os benefícios, Cor? Eu acho que assim, como a gente já falou, obviamente financeiro, né? Então, a gente tem alguns dados aqui, a gente falou muito hoje de erro manual, né? De erro de pessoa física. No mundo hoje, mais ou menos 1,5 bi dólares são perdidos com erros de pessoas físicas só em coisas relacionadas à assinatura de documentos. Então, divide isso por cada pessoa que assina um documento na sua empresa, a gente já consegue ter uma dimensão mais ou menos de quanto que a gente gasta de dinheiro. Isso não é só o custo do papel, o custo do motoboy, o custo do correio, né? O custo do cartório. É o salário do seu funcionário. Né? E o salário do seu funcionário também, mais ou menos, 8 horas por semana, um funcionário hoje em dia gasta fazendo coisas, entre aspas, inúteis, que tem a ver com assinatura de documentos. 8 horas por semana é um dia inteiro, é a mesma coisa que um cara virar, sei lá, o Diogo vira e falar, galera, vou trabalhar só segunda, terça, quarta, quinta, não vou trabalhar na sexta. Então, você perde já muito tempo, né, do seu funcionário. Então, do ponto de vista financeiro, o pessoal tem um pouco mais de dificuldade de enxergar, porque eles meio que comparam, às vezes, valor de licença ou de envelope só com o custo de papel especificamente. Esse é o menor dos custos, né, que está incluso em todo um processo. Tem que levar em consideração todo o resto. Mas a visão está mudando bastante. E aí, segurança, né? Isso daí também, Nathalie, eu posso dizer e eu posso tornar minha empresa mais verde adotando uma solução dessa. Eu posso usar isso daí dentro do meu programa de tornar a empresa mais sustentável, né? Exato. A gente fala disso bastante com clientes também. Quando a nossa pessoa responsável por desenvolvimento, de novos negócios, tem a primeira call, ela pergunta qual o plano de sustentabilidade da sua empresa agora para 2020. Tem muitas empresas que não têm ainda, mas tem um pouco de vergonha de falar que não tem. Tem muitas empresas que têm, elas nem enxergam que essa pode ser uma puta de um driver, né? Uma puta de um driver para esse projeto de sustentabilidade. Então, sim, eu acho que é isso, segurança, financeiro, produtividade, obviamente, e inovação, né? É uma das, entre todas as tecnologias que você tem, se você tem uma coisa que é muito arcaica ainda, infelizmente a organização não vai para frente por muito tempo, né? Você não pode investir só em algumas coisas, só em alguns pilares. Peraí, tu tá me dizendo que além de resolver o problema da papelada, ainda dá para pagar de ecológico. Você pode fingir que você se importa com isso. Não, você não vai pagar, você vai ser ecológico, cara. Olha o quanto de... Olha, isso, eu me importo. Eu reciclo, pô, cara. A gente separa o lixo, pô. Eu acho bacana, sim. Aí desliga aqui a cal, sobe naquela Dodge Ram, joga aquela fumaça, pô. Mas é uma pegada, assim, se sua empresa não tem nada nesse sentido, tá aí uma maneira fácil de começar a ter, como a Renata lhe falou. E falando em outros benefícios, eu vi alguns white papers até no próprio site aqui da HelloSign, né? Eu tô falando de casos, cenários americanos, tá, gente? Então você pega isso aqui pro cenário brasileiro e ainda se multiplica para algumas vezes. Mas tem uma imobiliária que aumentou, as vendas ficaram 28% mais rápidas
simplesmente para adotar o sistema de assinatura digital. O processo de venda dele ficou 28% mais. Gente, eu trabalho com venda. Se eu conseguir uma maneira de deixar o Gomes e o Anderson 28% mais rápido, eu quero. Não importa quanto, entendeu? Menos preparem-se. Porque isso aí agiliza demais. Então, imagina, imobiliário é uma das áreas que utilizam demais a assinatura. E tem diversas outras aí que sempre exigem assinatura de papel e que pode ser substituída e do dia para a noite já começar a utilizar somente contratos digitais, né? Então, se a sua empresa ainda não adotou essa pegada, tá aí mais um motivo, entre diversos outros aí que nem a Nathalie comentou. Isso é bacana. O Diogo tocou na questão de comercial, né? Eu quero aproveitar para tirar o elefante da sala, né? Aquela situação que todo mundo... Vou tirar o elefante da sala. Se você ainda não entendeu, a gente quer te vender isso sim, irmão. A gente quer te vender. Me procura. A gente vai te vender esse negócio. Vamos botar essa assinatura digital. Vamos ser transparente, né? Aqui tem jabá. Que foi? Carlos, tem um bandido na nossa casa. Não é bandido, é um funcionário da BIC. Oi? É um funcionário da BIC. Ele veio recolher o isqueiro novo que eu comprei. Você nunca reparou que isqueiro da BIC e caneta some de repente do nada sem ninguém perceber? Uhum. Então, são eles que entram na casa das pessoas para recolher. É assim que a empresa sobrevive. Eles recolhem nas casas das pessoas para revender. A BIC só fez 100 canetas, desde 1945. Não sabia. Olha ali ele, ó. Deixa eu falar então do despacho. Eu vou falar do despacho. Tem o tal do despacho. Você que é espírita, candomblé e tal, não é disso que eu estou falando. É o despacho, aquele monte de folhas, né? Aquele monte de papel na mesa do chefe, né? O Augusto está falando ali que assinou aquele contrato e tal, e tem que rubricar tudo. Esse é aquele momento da sua vida em que você percebe, pô, eu sou um homem agora, sou um cara endividado, né? Você começa a se sentir importante, você assina, qualquer coisa que você precisa assinar de mais do que 5 páginas, irmão, você está se comprometendo bastante. Então, você está colocando o seu na reta, você é um homenzinho já, você é uma moça, você é uma mulher, e agora você está aí com dívidas, contas a pagar, responsabilidades grandes e tal. E tem o tal do despacho, que é onde o empresário se sente importante, né? Tem aquele monte de coisa para assinar, um monte de problema para ele... Né? Não, isso aqui eu estou de acordo, isso aqui... O que é isso aqui? Quem mandou isso aqui? Não, isso aqui não... Cara, não dá mais, não tem como. Aí o cara não vai trabalhar por N motivos, a empresa para... Porque o cara não tá lá para despachar. As coisas não acontecem. O cara podia estar do aeroporto, o cara podia estar do posto de gasolina, ele podia, se ele conhece o conteúdo na praia, do contrato, tá na mão dele, ele já recebe ali, sem caneta, sem nada, com o próprio celular, tá fazendo assinatura, né? Cara, isso assim, tem que soltar, cara, tem que agilizar. Então, essa coisa de prender, né, esse falso poder... Na verdade, além do problema do papel, nesse acúmulo absurdo de papel que isso gera, o cara perde mobilidade, o cara prende as pernas da empresa a ele, é uma coisa terrível. Então, vai esquiar, irmão, vai para um cinema, vai, sei lá. Não tem mais volta, né? Que você falou agora, tipo assim, eles não vão mais conseguir segurar as pessoas reféns do papel e caneta, já não tem mais volta. Depois que a gente agora começou, principalmente agora na pandemia, eu acho que vai ser muito difícil as empresas que começaram a adotar e-signature voltarem atrás e irem para o papel, né? E quando uma empresa começar a ver que as outras estão fazendo, benchmark, né? Como você falou também, projeto verde, tudo isso, assim, tá na moda. Então agora que a gente começou no Brasil, eu não vejo mais a gente voltando atrás. Mas o que eu acho também é um ponto importante que impacta a adoção de uma ferramenta nova numa empresa ou numa cultura, usando o exemplo do Diogo, né, de early adopter, a gente sempre tem dificuldade nas primeiras 2 categorias, né, do triângulo. Alguém sabe o nome do triângulo? Que fala de innovator, early adopter. Triângulo das Bermudas, onde Triângulo das Bermudas, é exatamente avião, isso. some barco, amoroso. É o triângulo, Pitágoras, é isso aí, gente.
Mas enfim, tem o triângulozinho, o gráficozinho, na verdade, não é um triângulo, que mostra, né? Então, basicamente, para você fazer uma tecnologia nova ser adotada em qualquer tipo de mercado, você só precisa que os inovadores e que os early adopters, que esses dois juntos representam, acho que 15%, estejam de acordo, né? E se empolguem. Então, depois disso, os últimos que vão seguir são os retardatários, que são as pessoas que vão para sempre insistir. O cara vai pegar o HelloSign, que recebeu no e-mail, vai imprimir, e vai assinar, e vai escanear, e vai devolver por e-mail. Esse cara vai ser o último a adotar. E o penúltimo é a grande maioria, estou tentando traduzir as palavras agora para inglês, para português. Mas a grande maioria vai seguir depois que as pessoas como o Diogo começarem a se empolgar com as ferramentas. Agora, o que a gente conseguiu no Brasil é que o pessoal já se empolgou. Né? Demorou bastante tempo, mas os inovadores já tinham se empolgado e os early adopters já se empolgaram. Então, acho que agora a gente tem muito mais espaço para crescer no Brasil. E o legal Só traduzindo, o que a Nathalie está dizendo é que se você é um cara cool, as pessoas vão te seguir. Sim, entendeu? gente. Se você for um cara legal, descolado e começar a usar a assinatura digital, a galera vai olhar e falar assim, pô, essa empresa ali usa assinatura digital. Ninguém quer ser o último, Caraca! né? Também quero. E a recomendação, em outras palavras do retardatário, é que não fique igual o Rubinho Barrichello. Acelera aí, senão se você está utilizando ainda o seu celular Nokia, tijolão, e está achando que está tudo certo, se prepare que o Barrichello vem atrás de você. Talvez esse seja uma das únicas bandeiras de você não assinar um contrato hoje com o HelloSign, se você só tem esse celular Nokia tijolão. Aposto que ainda dá, viu? Não, né? Às vezes dá pra fazer alguma API aí. A gente consegue, gente. Se tem o jogo da cobrinha, ele já vai conseguir rodar o HelloSign, relaxa. A gente integra via API com o jogo da cobrinha, exato. Ai, que saudade desse jogo da cobrinha. É tão mais legal que os aplicativos agora. E pra quem nunca viu um contrato assinado, gente, como é que fica o contrato assinado digital? E eu tenho a cópia. Tem ali toda uma cadeia de custódia, onde mostra quem enviou, quem visualizou, quem assinou, da onde, IP, tudo ali fica constado naquele documento. Então, não é simplesmente você assinou, você não sabe como é que vai estar aquela cópia ali, não. Então, assim, esses documentos, inclusive essa cadeia de custódia ali que mostra as informações, é o que é utilizado juridicamente para, se você precisar acionar ou não aquele contrato. E é plenamente aceito pela justiça brasileira, viu, gente? Uhum. Isso aí já vem de alguns anos, então vocês não precisam se preocupar com relação a isso. Não é algo assim que veio no pacote de leis da pandemia, não. Já é anterior a isso. Exato. Inclusive, se seu advogado também não sabe sobre isso, troque de advogado. Troque de advogado. Você está com o advogado obsoleto já também. É um bom ponto. Eu sou empresário, eu tenho o meu comércio, eu tenho uma equipe de vendas que rala para conseguir fazer minha secretária entregar o contrato vem errado, ele tem que mandar de volta. Como que eu começo, né, esse processo de digitalização de documentos, e não só de documentos, eu quero pegar aquela pasta de documentos do Word, né, e começar a fazer aquilo andar e ir direto para o meu cliente, o meu cliente assinar aquilo lá. Como que começa? Como que é o início desse processo? Como que a gente pode, eu posso começar a colocar o HelloSign, né, para produzir, fazer minha empresa produzir mais? Então, tem duas formas, né? Para esse exemplo específico, se você está só começando e se você tem uma grande base de contratos, algum tipo de documento em Word e PDF, a solução Enterprise... Pedido de vendas. Sei lá, um contrato, uma proposta comercial, alguma coisa assim. E se está num formato já na sua máquina, o HelloSign Enterprise é muito fácil de usar. Ele é baseado na web, você dá uma licença para o seu vendedor, né, provavelmente, para não ter que ouvir a secretária, coitada, ela tem mais o que fazer do que ficar enviando contrato para os seus vendedores. Aí a pessoa pega, abre na web, faz o upload do contrato e já envia isso para assinatura. Então, são mais ou menos 2 minutos, né? A HelloSign Enterprise, ela funciona por número de usuários e não por número de contratos. Se você me der uma licença... e eu sou uma vendedora, eu posso enviar quantos contratos eu quiser por ano. É só fazer upload do PDF, coloco o campinho de assinatura, mando, vou embora. E o admin da conta, a pessoa de TI, ou então, sei lá, o diretor de vendas, que for ser admin, ele pode ficar rastreando todos os contratos. Então, se eu falar, já mandei para o meu cliente assinar, e aí a gente abre lá e vê que o cliente nem abriu ainda o contrato, eu posso ir lá e mandar um lembrete, né? Então, essa é a parte mais fácil, a solução mais fácil. Ou seja, o meu diretor de vendas ou gerente de vendas
vai saber instantaneamente quando o contrato do meu vendedor foi assinado. É isso que você está me dizendo. Se você quiser, sim. Se o admin quiser, sim. Se você não quiser, você deixa para só você receber a notificação. Mas ele é um bom dedo duro. Se essa foi a pergunta, a resposta é sim. Ele é um bom dedo duro. E com a facilidade do Dropbox, certo? Que é facílimo de usar. Exato. Eu acho que eu não entendi. Como é que o motoboy pega o contrato e leva? Não peguei essa parte. Os motoboys agora estão dirigindo Uber. Eu vou redirecionar para trazer a minha pizza, porque eu acho que eu mereço. Vamos deixar as coisas para outras aplicações, né? Assim, inclusive o papel, gente. A gente está falando do papel no momento em que ele atrapalha a nossa vida, mas tem outras experiências fantásticas com papel que continuam válidas, né? Essa semana eu tenho uma filha, vai fazer 3 anos agora. Essa semana eu abri um livro novo e falei, filha, vem cá para você cheirar esse livro. Ela veio, cheirou, falei, olha que cheiro bom. Ela, cheiro bom, é cheiro de livro novo, filha, é coisa fantástica. É bacana, é legal, a experiência é legal. Então, assim, nem todo papel é vilão, a não ser que você... o papel higiênico mesmo é um exemplo. Papel higiênico, ele é um herói. A gente vai ficar até emocionado. Então, assim, enquanto o Jeff Bezos não está patrocinando a gente, não rolar aqui um podcast sobre Kindle, eu vou continuar defendendo o livro de papel. Eu uso Kindle já. O meu Kindle tá aqui do lado também. Eu me recuso a abrir um papel. Eu uso o Kindle para algumas coisas, para outras coisas eu gosto de papel. Por exemplo, eu tenho alguns livros de arte, e aí você tem a experiência impressa é diferente, entendeu? Assim, o que eu queria defender é, o papel tem sua aplicação, e ela deve ser melhor direcionada, assim como os motoboys. Eles têm sua aplicação, e eles podem ser melhor direcionados. Exato, e assim como a secretária, ela tem mais o que fazer, né? O próprio vendedor, os 28% do tempo, imagina quanto que eu poderia prospectar, né? Ou quanto mais reuniões que poderia ter se a gente não estivesse gastando esse tempo. Ou seja, o Anderson e o Gomes vão ter 28% a mais de POs no final do mês, Diogo. Opa! Vamos trabalhar para aumentar esse número, hein? 28% é muito? Eu acho bom o Gomes que ele gosta sempre demais. A gente tem que pegar a meta, dobrar a meta. Quando a gente não atingir a meta, a gente dobra a meta. A gente não tem meta. Ô, Gomes, quer trabalhar aqui no Dropbox, no HelloSign? Quer trabalhar aqui também? Aí, Diogo, ó. Não liga, não. Aceita, ó, verbalmente é válido, viu? A gente acabou de falar sobre isso. Agora, vamos lá. Eu tenho HelloSign, vou lá, preparo o contrato, mando pro Joãozinho assinar o contrato. O Joãozinho tem que ter HelloSign? Não, ele não tem que ter HelloSign. A primeira vez que a pessoa recebe um contrato para assinar via HelloSign, ela cria um perfil que é só colocar o nome dela, vai rastrear pelo endereço de IP, e ela pode gravar uma assinatura para eu não ter que rabiscar, sei lá, cada vez que eu for fazer uma assinatura via HelloSign. Mas, assim como o Dropbox, a gente não quer criar uma cultura de uma ferramenta que exclui, né, as pessoas. Então, a gente também não vai exigir que todo mundo tenha uma licença HelloSign. É só realmente para o envio de assinaturas, envio de contratos. E você pode fazer com que quando a pessoa receba o e-mail para assinatura, aparece o seu logo. Então, assim, HelloSign fica mais no back-end, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer o white labeling, que a gente deixa com a cara do cliente, para que a experiência de outra pessoa seja mais fácil. A gente não sabe quem está assinando do outro lado, né? Às vezes não vai ser uma pessoa que é super moderna, que é um early adopter ou um inovador. Então a gente quer fazer que seja um botãozinho. Vamos começar, é o primeiro botão, o segundo botão. Clique aqui para assinar e te leva, né? Em todos os campinhos, no final, eu concordo, acabou. Aqueles 2 minutos da sua vida acabaram, passou. Você não volta mais. E não tente levar esse contrato digital no cartório para reconhecer firma, viu, gente? Que não vai funcionar. É isso que a gente vai fazer, Diogo, quando for pro Brasil. Vamos tentar fazer isso? Vamos assinar um contrato e levar no cartório. Já arrumaram o que fazer no cartório. Cara, assim, os caras... dono de empresa, né? Aquele cara antigo e tal, vai ter quem vai, não, deixa impresso aí, bota na gaveta, por via das dúvidas. Se esse computador aí obscuro parar. Não, chefe, mas tá na nuvem. Nuvem é pior ainda às vezes, né? E se chover? Para tudo e põe ele para ouvir o episódio que a gente falou de nuvem alguns atrás aí, gente, por favor. Nathalie, então posso afirmar, quanto mais rápido eu assino, mais eu vendo, certo? Sim, com certeza absoluta.
Para todos os gerentes de vendas aí que estão ouvindo essa mensagem. De forma mais segura também, né? Porque fica todo o histórico ali, né? Tudo que aconteceu com aquele documento, você vai ficar sabendo. O que, graças a Deus, não acontece com papel, né? Porque senão você ia saber que o teu motoboy parou para ver a namorada, que o contrato foi parar na casa de quem não devia. Você vai saber um monte de coisa que você não queria saber, né? Você não sabe também quem tá assinando, né? Do outro lado. Você não sabe quem tá assinando. Isso é um negócio fantástico, né? Porque com a assinatura digital, wherever, tá ali a prova digital de que é a pessoa. Exato, né? ninguém tem pra onde fugir, exatamente. Isso aí é outra coisa que eu vou perguntar, Nathalie, pra você deixar aqui pra gente. Para quem tá fazendo a implantação e quem deseja, né, seguir adiante, quais são suas recomendações para seguir com o projeto de HelloSign? O tempo estimado, geralmente, de um processo de implantação é um dos pontos que eu gostaria de checar contigo, e a importância de se desenhar um fluxo dentro desse processo e de treinar com as pessoas-chave no ambiente. Se puder falar aí um pouquinho disso daí para a gente, antes da gente fechar? Lógico. Então, na verdade, essa é a parte que eu mais gosto, né, do HelloSign. A gente está crescendo muito agora na América Latina, né? Então, a gente entrou no mercado que, sei lá, 2/3 do mercado ainda é verde, né, papel caneta, e o outro 1/3 está começando agora com tecnologias que já existem há uns 2 anos e fecharam contratos de 3 anos, como a gente sabe. O legal do HelloSign é que agora a gente está com muito, muito, muito investimento em Latam, tem muitos olhos na gente, então todos os projetos que eu trabalho de HelloSign no Brasil, eu tenho no meu time de avaliação arquitetos que fizeram implementação de, por exemplo, um Instacart aqui nos Estados Unidos. Então, não sei se vocês conhecem o Instacart, mas é uma empresa de entregas de supermercado, né? E eles contratam mais ou menos, se não me engano, são 100 mil motoristas novos por mês. Todo o processo de contratação de motorista, tudo isso é feito pela HelloSign, né? Então, o engenheiro e o executivo de contas que trabalhou nessa implementação trabalha com a gente nos projetos Brasil também, porque, de novo, a gente está com muito foco no Brasil. Então, o recomendado seria o seguinte, né? Marcar um bate-papo comigo, com o pessoal da Figo. A gente faz um alinhamento, entende qual das soluções vai funcionar melhor para você. Como eu falei, a gente tem uma que é envelopes ilimitados, a gente tem uma que é via API, né, como o Diogo mencionou, a gente integra com o CRM para fazer o processo para o vendedor até um pouco mais fácil. A gente tem um que é o HelloWorks, que ele substitui o formulário, né, então, sei lá, vamos supor, alguma aplicação também de entrega de comida, se o motorista quer se cadastrar para dirigir, né, para a aplicação, ao invés de ser uma tecnologia feita pelo site, todo um sistema por trás, isso pode ser feito via HelloWorks, gerado já um PDF e já assinado. Então, isso já poupa 3 tecnologias diferentes uma coisa só. Mas a reunião de alinhamento inicial com a gente é muito importante. De novo, a gente está super aberto, né? É só agendar. Depois disso, o nosso arquiteto vai definir qual que é a melhor solução. A gente pode ou não fazer uma prova de conceito, se vocês precisarem, mas o tempo de implementação, mesmo para uma equipe, de novo, esse exemplo de 100 mil por mês, né? É em média de 1 a 2 semanas para o mais complexo. É muito rápido, gente. E para o Enterprise é de 1 hora, né? Não sei quem já experimentou aí o Enterprise, mas a gente consegue fazer isso rodar em nem 1 hora, em 5 minutos. 5 minutos. É muito rápido. Se o cara ainda precisa de treinamento. E como a gente está querendo realmente criar parcerias no Brasil, o meu foco aqui é mais ter parcerias com empresas para que depois de 6 meses eu possa mandar um cara lá do meu time e fazer uma pesquisa com vocês. Então, assim como o Diogo comentou do estudo de casos de engenharia aqui nos Estados Unidos, depois de 6 meses a gente vai lá e a gente faz uma avaliação com todas as mudanças que aconteceram e a gente consegue falar para o cara, olha, você nos últimos 6 meses economizou X de produtividade, economizou X de papel e tudo isso. Então, para termos de... O investimento que ele teve, né, na Netflix. Exato. E pra gente é legal, porque a gente usa isso como material de marketing, né? Pra empresa é legal, porque o cara que contratou vai ter uma moral depois, né? Vai poder mostrar isso pro CEO e falar, olha que como eu tomei a decisão certa. O cara fica bonito na fita, né? Fica bonito. O cara aparece a empresa fica mais sustentável. Mais ágil. Mais moderna, segura, mais eficiente. Economiza na conta do delivery. E o lance da economia é um negócio bacana pelo seguinte, que muitas vezes para o gestor de TI ou enfim, o cara que quer adotar uma tecnologia nova na empresa, ele tem uma dificuldade de provar, né, que aquilo, como é que o cara vende aquele projeto internamente, né? Como é que ele convence o chefe dele, né? E quando você tem um retorno de investimento tão claro, tão objetivo, meu irmão, isso aqui é o seguinte, vamos fechar com isso aqui, que é mais barato do que a caneta Bic.
E aí o Gomes se vira para provar. Então. Coitada O Gomes da vai Vicky, torcer para você usar o Mont Blanc, que vai facilitar a vida dele. Que aí vai facilitar bastante a conta. Tempo, né, cara? A gente economiza muito tempo com essas ferramentas. E hoje em dia, cara... É tempo, é papel, é dinheiro. Aquela tua secretária bonita, talentosa, gente fina, vai fazer alguma outra coisa mais útil do que carregar papel para lá e para cá o tempo todo. Só vantagens, só coisas boas. É que a gente sabe que, de novo, tem uma certa resistência em algumas empresas, mas agora, para quem ouviu, escutou hoje, eu acho que assim, a mensagem é super clara, né? É um produto muito prático, né? A gente trabalha com muitas tecnologias, muitos softwares que requerem 3 horas de uma explicação, apresentação. A assinatura eletrônica é isso, assinatura eletrônica, né? É muito simples, é legal, mais barato e é mais seguro. Muito bem. Então, Nathalie, vamos para considerações finais, se é que já não foram essas. Olha, eu acho que seriam essas. Mas eu acho que é isso, pessoal. Como eu falei assim, a gente está com foco muito grande em Latam, especialmente no Brasil. Contem comigo diretamente para qualquer projeto. O nosso objetivo aqui é aumentar, né, crescer o mercado na América Latina. A gente tem tudo para dar certo, né? A solução já foi localizada em português. É a solução mais fácil de usar no mercado. Em termos comerciais, envelopes ilimitados, eu acho que quem tem outras ferramentas deve ter ficado com o olhinho brilhando agora só de ter escutado isso. Então, contem com a gente. Eu acho que a gente tem bastante potencial para dar certo aí. Não, eu vou só agradecer a Nathalie pelo tempo dela aqui na gravação desse podcast. Trouxe bastante insights. E para vocês aí que, por acaso, ainda não têm ou estão buscando uma solução para facilitar a parte de assinatura digital, seja qual for o tamanho da sua empresa, envie um e-mail aí para dropbox@figoinc.com, vai estar na descrição do episódio, que a gente está pronto para te auxiliar, né, Gomes? É isso aí. Agradecer de novo a Nathalie, porque foi muito, muito bom, foi show, o papo foi muito legal. Acho que a gente viu que como é fácil aderir a uma ferramenta de assinatura digital. Gente, se vocês não fizeram isso ainda, vocês estão parados no tempo. É economia de dinheiro, vocês estão literalmente jogando dinheiro fora todos os dias, mantendo o papel e a caneta Bic. Me procura que eu tô aqui para ajudar vocês a parar de gastar dinheiro assim. Adorei. Muito obrigada, pessoal. Adorei também. Figo é nosso maior parceiro no Brasil, então, por favor, contem com o pessoal da Figo, com a gente direto. Muito bom conversar com vocês hoje. Quem fica confuso com isso, Figo, na verdade, é o grupo que abriga a AC Software, o Podcafé e tudo mais. Todo mundo faz parte do grupo Figo. É isso. Nathalie True, obrigado por sua presença. E eu vou dizer que eu só ouvi verdades. Ela traz verdade até no nome. Nathalie, muito obrigado e gostaria de deixar avisado a todos, o time técnico da AC Software está à disposição também para ajudar na implementação no seu projeto de HelloSign. Temos profissionais preparados para poder, né, fazer o seu projeto ser um sucesso. Isso aí, enquanto o Augusto fala isso, inclusive alguém está solicitando uma demo de HelloSign para sexta-feira às 13h30. Marcado, pronto, tá vendo? Obrigado, gente. Você ouvinte que, se você por acaso, o cara que marcou para sexta-feira às 13h30 essa demo, ouvir esse podcast, saiba que te daremos um desconto especial. Pode perguntar. Na conta da Nathalie. Só se você Tô ouvir. dentro. Este podcast é um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos podcast@podcafeti.com.br